Olá, meus amigos do canal do Rastro da História, mais uma vez aqui para levar alguma história para vocês. A gente está aqui na cidade de Soledade. Nós estamos do lado da igreja Matriz Soledade. Vou mostrar um pouco para vocês aqui, que tem muito a ver com a história que a gente vai contar. Um fato histórico que aconteceu aqui. A gente vai até aqui a praça, chamada Praça da Igreja, onde aconteceu o fato que nos remete aí à época do cangaceirismo. Nesse local aqui dessa praça, essa agência dos Correios na época não existia. Aqui, segundo o nosso amigo Juarez Figueira de Góes, professor, pesquisador, historiador, segundo ele e suas pesquisas, aqui na época só existiam essas 4 casas aqui. Aquela lá, onde próxima moto ali, ainda está original, não foi mexida. Essas outras já foram feitas reformas. Segundo ele, houve um confronto aqui nesse local de Antônio Silvino com um cidadão chamado Zé de Couto, conhecido também como Zé Pezão. E aqui, essa igreja na época não existia do jeito que ela era apenas uma capela. E no local onde é essa agência dos Correios, havia uma pedra, uma grande pedra. E foi ali, exatamente ali, que os cangaceiros de Antônio Silvino se trincheiraram para fazer esse ataque ao Zé de Couto. Zé de Couto era um cidadão aqui da cidade, família tradicional aqui, que já tinha uma rixa com o Antônio Silvino, e posteriormente ele entrou para as forças policiais da época como um rastejador. Naquela época existia muito isso. E como todos sabem, quem já pesquisou o cangaço sabe, o rastejador, os cangaceiros tinham mais raiva deles, talvez até do que da própria polícia, da própria volante, né? Eram os primeiros que levavam tiro aos rastejadores. Até porque andavam à frente da tropa. Então a gente está aqui na praça da igreja de Soledade. E a história conta que foi exatamente aqui que houve esse confronto. Não houve mortes aqui, não houve nenhum óbito aqui, mas dizem que foi muita bala, viu? Soledade era apenas uma vila na época. Eu não tenho precisamente a data, mas creio que lá no final do século passado, aliás, do século XIX, né, já no final, e aconteceu aqui. Hoje está tudo muito mudado, tudo diferente. Então as fachadas dessa casa, a história diz que as fachadas dessas casas ficaram muito tempo com marcas desse confronto, desse tiroteio aqui. Hoje não tem mais porque foram feitas reformas, apenas se mantém essa dali, que está com uma fachada original. Tem algumas marcas lá, mas não posso precisar para vocês que são marcas desse confronto, porque aí eu estaria sendo inconsequente com a história. Essas outras foram feitas reformas e não tem como saber. Segundo ele tem alguns documentos que constam, algumas fotos antigas que constam, mas ele não se encontra na cidade, está viajando, e posteriormente eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês essas provas, né? Aqui é a chamada Praça da Igreja. Esse local aqui era onde geralmente acontecem as festas de final de ano. Na minha época era festa de rua, era fechado isso aqui, era chamado pavilhões de rua. Era muito bom, a festa aqui era muito boa. Eu vi muitas festas aqui de final de ano muito boa. Então nesse local aqui não existia essa praça, não existia essa agência dos Correios.
A igreja era apenas uma capelinha e aconteceu aqui esse fato histórico, né, da época do cangaceirismo com o cangaceiro Antônio Silvino, que era inimigo mortal do Zé de Couto. Zé de Couto que morava aqui, próximo aqui, no município de hoje, que pertence a Oliveiros, e na época pertencia todo a Creio, que aqui é Soledade, e ele tinha uma pequena fazenda. E certo dia, posterior a esse acontecimento aqui, esse fato aqui, a casa dele foi sitiada lá pelos cangaceiros de Antônio Silvino, e eles crivaram a casa de bala, fuzilaram a casa, queimaram algumas coisas lá, um paiol de algodão, inclusive eu estou para ir lá fazer um vídeo lá, mas eu não tive a oportunidade. Então lá existem marcas no local onde queimou o paiol de algodão, existem marcas ainda que foi mantida, o pessoal que são donos hoje mantiveram essas evidências e existem lá, segundo informações, a madeira queimada ainda com marca de fogo, o local algumas marcas de tiro ainda estão mantidas. E a gente está batalhando para chegar até lá, fazer esse vídeo lá para contar para vocês essa história. Tem muitas histórias aqui acontecidas nessa época. Aqui na Fazenda Santa Teresa, próximo aqui, tem história de Antônio Silvino. E a gente vai contando ao longo do tempo. Infelizmente o tempo é pouco, mas a gente vai contando essas histórias aí. Então, gente, é isso aí. Eu queria trazer para vocês essa historinha aqui que aconteceu com o Zé de Couto, conhecido também por Zé Pezão, que era inimigo de Antônio Silvino. Antônio Silvino, ele caçava, era uma brincadeirinha de gato e rato. Antônio Silvino caçava ele caçava Antônio Silvino. Então, eles se encontraram aqui nesse local, os cangaceiros se entrincheiraram no local onde hoje é a agência dos Correios, que era uma pedra, e abriram fogo e houve esse confronto aqui. Segundo o historiador que me passou a história, não houve feridos, nem óbitos, nem feridos. Né? E aí os cangaceiros, como estavam em menor número, se evadiram do local aqui e não houve danos à vida de nenhum. Né? Mas é uma história muito interessante que o povo esquece, infelizmente o povo esquece. E a gente está tentando resgatar essas histórias, que existem muitas delas por aqui. Então a gente vai encerrar por aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Espero que estejam todos bem, tudo na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.